Graça e paz, amados irmãos. Hoje, domingo de Páscoa, dia 12 de abril de 2020, estamos mais uma vez com os irmãos para meditarmos na Palavra de Deus e os irmãos em suas casas, juntamente com a sua família, devem celebrar um culto ao Senhor. Hoje é um culto especial, culto da ressurreição, culto de Páscoa. Louvamos a Deus por estarmos reunidos no nome de Jesus, ainda que não juntos presencialmente, mas estamos na comunhão do doce Espírito Santo, unidos pela fé que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que ressuscitou. E como não poderia ser diferente, hoje vamos meditar sobre um texto da Palavra de Deus e falarmos sobre a ressurreição de Jesus. Acompanhe comigo aqui em sua Bíblia, o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso 1, diz-nos assim a palavra de Deus. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. E avançando na nossa leitura, no mesmo capítulo, agora a partir do versículo 45, continua o texto nos dizendo assim: Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Ele lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aleluia! Bendito seja Deus pela sua preciosa e poderosa palavra. Amados irmãos, a Páscoa é um momento singular para nós cristãos, é o momento que marca o cristianismo. Podemos dizer que é o clímax do cristianismo, porque sem a Páscoa e sem a ressurreição de Jesus, o cristianismo seria somente mais uma das muitas religiões que existem na Terra. Mas a ressurreição do Senhor, aleluia, ela faz com que o cristianismo torne-se diferente de todas as outras religiões que possam existir, porque nós vivemos, nós servimos, nós buscamos, adoramos um Deus que está vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. Então a Páscoa vem nos falar exatamente a respeito de vida. É interessante nós notarmos que a morte, ela não é natural. A morte deu início lá no Jardim do Éden, quando Deus, olhando para Adão e Eva, disse a eles: Não comam da árvore que está no meio do jardim, que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Adão e Eva comeram do fruto. Não morreram naquele exato momento, mas a partir daquele instante, a morte foi introduzida no universo. E Adão e Eva passou então a morrer dia após dia, até que morreram de fato. A morte, ela é uma evidência do pecado. É uma consequência do pecado. A morte então teve início lá no Éden e hoje perdura, alcançando todos os descendentes de Adão. Você quer saber se alguém é descendente de Adão? Basta observar. Essa pessoa morre, é descendente de Adão.
Então, nós todos estamos sujeitos à morte. E não só a morte, o pecado trouxe para o nosso mundo todas as dificuldades que enfrentamos. Inclusive agora, essa pandemia, esse vírus, coronavírus, com certeza isso é consequência do pecado. As doenças, todas elas são consequência do pecado. A violência humana é consequência do pecado. Toda mágoa, toda angústia, toda dor, todo desentendimento, tudo isso é consequência do pecado. A corrupção, o amor aos bens materiais, ou a falta de amor, tudo consequência do pecado que começou lá no jardim do Éden. Mas é interessante porque a Bíblia nos diz que Jesus morreu na sexta-feira, foi crucificado, ele deu o seu último suspiro, foi sepultado, passou o sábado sepultado, mas aleluia, ao romper da manhã do domingo, ele ressuscitou, ele venceu a morte não pôde segurar, porque ele é o Senhor da vida. Jesus foi o único que morreu, mas que ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Esse é o Salvador que anunciamos. Este é o Senhor que pregamos. Este é o Deus que adoramos. O Deus ressurreto, que ressuscitou neste dia da Páscoa. Comemoramos então aqui a ressurreição de Jesus. Ela, com certeza, é o fator primordial, é o que diferencia a nossa fé, é o que nos faz viver uma nova vida, porque Jesus inaugurou uma vida ressurreta e agora os seus seguidores podem experimentar e esperar esta vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, as mulheres foram até o túmulo no domingo pela manhã e lá chegando não encontraram o corpo. Entristecidas elas ficaram e os anjos então anunciaram a elas: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Porque Jesus viveu de novo. Jesus ressuscitou e pode dar vida a cada um que crer em seu amor, que receber o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, que compreender que Jesus não tinha nenhum pecado, mas que ele se fez pecado por nós. Era para eu estar lá na cruz, era para você estar pregado lá na cruz. Nós é que merecíamos receber o castigo do pecado, mas Jesus tomou o meu, tomou o seu lugar e morreu na cruz por nós. Ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida, e não uma vida qualquer, conforme ele mesmo disse. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Hoje podemos experimentar uma vida em abundância, mesmo em meio a toda essa pandemia, mesmo em meio a esse caos, nós podemos experimentar uma vida abundante por causa da vida de Jesus. Mas, amados irmãos, quero ainda compartilhar com vocês no verso 45, que a Bíblia nos diz que então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Vivemos num momento diferente da nossa história. Precisamos compreender a palavra de Deus. E somente nos será possível compreender esta palavra se o Espírito Santo iluminar a nossa mente, para que possamos compreender esse momento à luz da palavra de Deus. É o próprio Senhor, na pessoa do Espírito Santo, que faz com que eu e você possa compreender a palavra. Então é momento de estudar a palavra, é momento de meditar na palavra, é momento de ler a palavra, é momento de conhecer a palavra de Deus, para estarmos firmes, para estarmos inabaláveis na nossa fé no Senhor. E é interessante, quero compartilhar com vocês também, que o texto nos fala que o próprio Senhor abriu o entendimento dos discípulos para compreender a palavra, mas ele fala também o porquê disso.
Continuando o texto no verso 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. A Páscoa é um momento de celebração, é um momento de dizermos: Jesus ressuscitou, Ele não está morto, Ele não está mais pregado no crucifixo, na cruz, mas Ele está vivo, porque ressurgiu ao terceiro dia. Mas eu e você, Igreja do Senhor, somos chamados a pregarmos esta ressurreição. E na Páscoa temos este impulso de celebrarmos, enquanto todos estão aí comemorando os coelhinhos, enquanto todos estão aí falando e comendo e celebrando ovos de chocolate, nós, Igreja do Senhor, precisamos ir na contramão desta cultura e pregarmos que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para nos remir dos nossos pecados. Jesus quer nos dar uma nova vida, porque sim, nós somos pecadores, é o que o texto está nos dizendo. Que em seu nome se pregasse o arrependimento. É necessário que eu e você, com ousadia, preguemos o arrependimento. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Não é hora de ficarmos fazendo aquilo que é politicamente correto. Não, precisamos com ousadia anunciarmos que Deus não se agrada com o pecado. Pelo contrário, Deus abomina o pecado. Eu e você temos essa responsabilidade de sermos os profetas desta geração e anunciarmos que é necessário haver arrependimento dos pecados para que se receba Jesus Cristo e venham a ser salvos pelo Senhor. É o que o texto está nos falando. Arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, em nome de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É interessante nós observarmos, muitos de nós cristãos hoje estamos celebrando uma Páscoa diferente. Não a Páscoa da Bíblia, mas a Páscoa do coelhinho, dos ovos de chocolate. Eu e você precisamos anunciar que na Páscoa não tem coelho. Na Páscoa tem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E que Ele não oferece chocolate, mas Ele oferece sim o seu sangue derramado e vertido lá na cruz do Calvário, para nos remir e nos salvar. Nós precisamos, amados irmãos, pregarmos este Evangelho que diz que o ser humano, que as pessoas são pecadoras e que precisam se arrepender de seus pecados para que possam serem salvos por Jesus. Fica para nós então um desafio de sermos profetas de Deus nesse tempo. Nesse tempo em que todo mundo está preocupado, está triste, todos estão angustiados, alguns não sabem como vão sobreviver. Eu e você temos as respostas para essas indagações, porque nós conhecemos a Jesus e Jesus nos garante dar-nos uma vida e uma vida em abundância. E é essa vida que Jesus propõe para nós, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao desemprego, mesmo em meio às dificuldades econômicas. Jesus pode dar um sentido para a sua vida e te fazer uma nova pessoa. É isso que precisamos pregar. Então, que nesta Páscoa, nesse dia, que nessa semana, muito mais do que celebrarmos outra Páscoa, possamos celebrar a Páscoa que diz que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida abundante em seu nome. Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus.